O Internacional hoje fez um dossiê da situação do estádio Beira-Rio e também da situação do CT Parque Gigante, inclusive dando uma previsão de quando os dois lugares vão poder novamente ser utilizados, o CT e também o estádio Beira-Rio, mas também tem uma nova informação, né, que as águas dentro do bairro Menino Deus começaram a subir no dia de hoje, principalmente devido à chuva que aconteceu nesta manhã, né, e durante todo o dia, que chegou a bater inclusive em alguns momentos mais de 100 milímetros, mas eu quero te atualizar aqui a situação, como é que tá as estruturas do Internacional, sendo o Beira-Rio e também o CT Parque Gigante. E quero te falar também sobre janela de transferências, porque dois alvos do Internacional estão ficando livres no mercado e podendo assinar com qualquer clube. E quero te falar que um deles, inclusive, é um sonho por parte do técnico Eduardo Cudê. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações do Internacional, o Inter que novamente treinou dentro da cidade de Itu, novamente realizando algumas atividades físicas em 2 turnos, mas o Inter trouxe hoje uma informação importante, né? Uma atualização de como estão as atualizações do estádio Beira-Rio e também do CT Parque Gigante. Essa atualização saiu às 1h34 da tarde. Após isso, a gente teve uma nova atualização, não do Internacional, mas da natureza, que foi novamente a água do Menino Deus, né? O bairro, né, onde fica o estádio de Beira-Rio e também o CT Parque Gigante. Novamente a água começou a subir devido a toda a chuva que aconteceu, o colapso que aconteceu nos bueiros, e todos esses motivos fizeram o CT Parque Gigante novamente ficar numa condição acima do que tinha amanhecido no dia de hoje, e também o estádio de Beira-Rio agora tem chances também de novamente ser alagado. A gente sabe que por mais que as casas de bombas do Menino Deus não tenham sido paradas, né, que seria aí sim um grande problema, a gente sabe que pela água que aconteceu na última noite, nessa madrugada também, fizeram, né, o Menino Deus acordar hoje novamente, inclusive com algumas imagens já que ali o entorno do estádio de Beira-Rio já está com água. Então o Inter sabe que novamente a água pode chegar no Beira-Rio. Segundo o Internacional, eu vou te trazer algumas atualizações que o Inter trouxe, que, por exemplo, o estádio de Beira-Rio ainda está sem energia elétrica, não há previsão de retorno, segundo o Internacional. Água também não tem previsão de quando que a água vai ser, quando é que vai voltar o funcionamento da água. Além disso, eles já começaram ali o processo de uma limpeza interna, e essa limpeza vai durar em volta de 20 dias. O gramado, tá? Sobre o replantio das gramas. O Inter já começou ali todo o processo. O Inter não fez a replantação, mas o Inter, obviamente, porque tem que tirar toda aquela grama morta, tem que preparar novamente, né, o solo para receber a nova grama, e o Inter tá nesse trabalho, tá fazendo a preparação já para fazer o novo plantio. E isso vai demorar algo em torno de 45 dias, tá? Ele diz também que não é uma previsão exata de quando que o complexo Beira-Rio vai voltar a ser utilizado, mas está entre 60 a 90 dias. Ou seja, no cenário mais otimista, a gente está falando que a partir do final de julho ele pode voltar. No cenário pessimista, final de agosto, início de setembro, para a volta do estádio Beira-Rio. CT Parque Gigante ainda está, né, com a água um pouco mais baixa. Esse foi uma versão que o Inter trouxe antes da água subir, então possivelmente a água já deve ter subido um pouco mais. As avaliações dos danos, né, do CT Parque Gigante já começaram. Não tem ainda uma estimativa de custo de quanto que o Inter, por exemplo, perdeu nessas enchentes com Beira-Rio e CT Parque Gigante, e uma previsão de 120 dias para o CT Parque Gigante voltar a ser utilizado. Então aí a gente está falando de final de setembro, início de outubro, para a volta do CT Parque Gigante. É quase fim de temporada isso aí. Além disso, tá? Outras coisas também que o Inter fez, tirou algumas fotos, inclusive vou botar algumas fotos aí da situação do estádio Beira-Rio, né, que o Inter acabou divulgando, e também sobre o CT Parque Gigante, tá? Mas, obviamente, tudo isso que deu foi antes da gente saber que novamente as águas voltaram a subir, principalmente dentro do bairro Menino Deus, na verdade em todos os bairros de Porto Alegre a água, né, devido a toda a chuva que aconteceu, começou a novamente ter aí uma série de dificuldades.
Outras informações que eu quero te trazer agora é para falar sobre janela de transferências e falar sobre dois jogadores que já foram alvos do Internacional. Um é um sonho antigo do Inter e desde a primeira passagem pelo técnico Eduardo Cudê, mas eu quero falar primeiro do primeiro, que é o Nathan Nandes, jogador uruguaio de 27 anos do Cagliari, que está ficando livre do mercado, um jogador que o Inter no começo da temporada observou. O próprio empresário do jogador confirmou que houve uma sondagem por parte do Internacional. Seria um jogador que faz muitas funções, ele pode fazer tanto segunda como terceira função de meio campo e até a lateral direita. Ele é um jogador titular da seleção uruguaia, vai estar na Copa América inclusive, e é um jogador que poderia vir de graça entre aspas, porque obviamente o Inter teria que pagar luvas, né, para fechar com ele. Mas é um jogador que é muito assediado. Se fala, por exemplo, que a Arábia Saudita está interessada nele. Ele chegou a descartar um certo momento voltar para o futebol sul-americano. Boca Juniors também, que é o clube onde ele jogou antes de ir para a Itália, né, também manifestou interesse na sua contratação. Mas o Nandes é um jogador ainda que o Inter avalia, mesmo sabendo que tem muita dificuldade. Agora, que é um sonho da direção internacional, e desde a primeira vez que o técnico Eduardo Cudê esteve aqui no estádio Beira-Rio, ele já tinha sido tentado lá em 2020, é Franco Servi. Há muito tempo esse nome é falado no estádio Beira-Rio quando está o técnico Eduardo Cudê presente. Em 2020 o Inter tentou fazer a sua contratação, o Cudê trabalhou com o Franco Servi junto no Rosário Central e no Celta de Vigo. Quando o Cudê sai do Inter e vai para o Celta de Vigo, ele leva o Servi do Benfica para o Celta. No Celta ele ainda continua jogando até hoje, mas ele parou de jogar, ele parou de ter atuações recorrentes. E como ele está com o contrato acabando agora na metade do ano, não vai ter o seu contrato renovado, vai se tornar um jogador também livre no mercado. E por ser um jogador que já trabalhou 2 vezes com o técnico Eduardo Cudê, o Cudê que lançou ele inclusive lá atrás no Rosário Central, né? Inclusive tu pode lembrar naquele jogo contra o Grêmio lá atrás, né? Naquela Libertadores do Roger Machado, que foi eliminada para o Rosário Central do Eduardo Cudê. O Servi e o Lo Celso foram os 2 jogadores ali que estavam surgindo naquele momento por parte do treinador argentino, e é um jogador que o Cudê gosta muito, e é um jogador que joga numa faixa de campo muito parecida do Maurício. Ele gosta de jogar aberto pela direita. Ou seja, se o Inter conseguir a confirmação do Maurício, chegar aquela proposta tão sonhada que o Inter espera de 20 milhões de euros, que daria 10 milhões de euros limpos para o Internacional, o Inter vai aceitar essa proposta, e aí o Inter poderia trazer como reposição um jogador livre e jogador que também teria essa capacidade de ser titular, que seria, por exemplo, o caso do Franco Servi. Mas tu vai perguntar, bom, ele é um estrangeiro, o Inter já tem 9 estrangeiros hoje. Sim, é verdade, mas na metade do ano o contrato do Hugo Malo, que ainda não teve a informação se vai renovar o seu contrato ou não, vai terminar, e aí o Inter abriria uma vaga de estrangeiro para a chegada, por exemplo, do Franco Servi, e aí o Inter voltaria, por exemplo, a ter 9 jogadores estrangeiros. É algo que o Inter trabalha, sim, é uma possibilidade a contratação do Franco Servi, já que é um jogador que está ficando livre de mercado, e como diz o próprio presidente Alessandro Barcelos, o Inter está sempre atento a novas oportunidades de mercado, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também o que tu achou sobre esse vídeo, sobre a situação do Servi, do Nathan Nandes, sobre a situação também, né, atualizando sobre a situação do Complexo Beira-Rio e também do CT Parque Gigante. Mas eu volto logo mais com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!